Sabe que tu vai ter que fazer o papel do homem largo aí, falando merda, conversando besteira. Deixa comigo. Fala uma merda aí. Já falou. Jesus é melhor que o Gabigol. Sabia que ele ia falar merda. Fala, moçada, beleza? Polêmicas vazias na área, convidando você o quê? Primeiro, se tá aqui, se inscreve no canal. Já é inscrito, toca na notificação. Se não é inscrito, se inscreve e aí depois toca na notificação. Se for um inscrito não notificado, vai lá e se notifica, que aí toda vez que tiver conteúdo novo, né, volta e mente gosta de uma live que a gente não tá cumprindo, né? Tem que ter live, no Polêmicas Vazias Live. Foi prometido isso pras pessoas e elas estão cobrando. Todo programa você vai ficar falando. Sim, senhor, porque quando a gente não cumpre, tá aí. Na última semana não teve Polêmicas Live. Tem que ter Polêmicas Live. Então quando tiver o conteúdo novo, um arquibancada aí, não sabia não, um produto novo que a gente está sempre pensando numa marmota, você vai ser notificado. E aí no meio do caminho você faz o que você quiser aí, comenta, esculhamba, dá like, dá dislike. O que importa é que assiste o conteúdo até o final. E também se não tiver a fim de assistir, deixa pelo menos na aba ali, que é pra contar no algoritmo, né? Aí vai rodando lá o vídeo e no final dos contos você finge que viu. E a nossa pergunta de hoje é a seguinte, eis um questionamento que começa a pipocar pelo mundo. Cristiano Ronaldo e Messi estão em decadência? É o fim da era? Acabou-se o que era doce? A gente já tem de ficar com saudade porque os caras já não estão jogando porra nenhuma? Essa é a questão do Polêmicas Vazias de hoje. Que polêmica vazia, né? Então, se a gente for lógico, a gente vai falar, poxa, é claro que a era vai acabar, porque nada é eterno. Ô, bobão, é óbvio que a era vai acabar. É óbvio que hoje ela está mais perto do fim do que do início. Isso é claro e evidente. A gente tá falando de um cara de 32, um outro cara de 34, que daqui a pouco já vai fazer 35, no caso do Cristiano Ronaldo. A questão é, já dá pra cravar que o bastão tá sendo passado, de que eles estão em decadência, que a temporada vai ser pífia em termos de número e grau de atuação. E aí é a questão pra gente avaliar, porque isso já tem sido discutido na Alemanha, já tem sido discutido na Espanha, já está sendo discutido na Inglaterra. Os jornais já começam ali a questionar. E por quê? Porque Messi e Cristiano Ronaldo têm sofrido com ausência nos jogos, o que é algo raro. Por exemplo, na temporada passada, o Cristiano Ronaldo jogou 43 jogos. Aí você fala, poxa, mas 43 jogos? Ele fez 28 gols, contribuiu ali com mais 10 assistências, ou seja, basicamente todo jogo ele participou de um gol. Então isso passa longe de ser decadência. O cara tava chegando num ambiente novo, num time novo, numa liga nova. Era normal que a produção caísse. E outra coisa, basta você ver e compare outros atacantes nas 5 principais ligas europeias que com mais de 30 anos fazem 30 gols ou mais na temporada. É raro, não é comum. Eles ainda entregam muito acima da média. Porém, os 43 jogos do Cristiano Ronaldo de fato representam um número baixo comparado ao que ele normalmente joga. A última vez que ele jogou tão pouco foi quando ele chegou no Real Madrid. Só que quando ele chegou no Real Madrid, lembremos, foi no dia 9 de julho de 2009. Salvo engano, foi 9 de julho de 2009. Mas que foi julho de 2009, com certeza. E aí, o que é julho de 2009? O cara ainda vai se adaptar ali, né? E tá chegando num time que tava em crise. Ele próprio, Cristiano Ronaldo, sabia que o ano seguinte era um ano de Copa do Mundo, que ele precisaria se preparar. Então ali ele não bateu nem a casa dos 40 gols. Porém, existe um contexto específico. Ele tava chegando num ambiente novo, ele tava chegando num ambiente completamente diferente. E aí, tanto ele quanto o Kaká precisavam de um tempo para se adaptar. O Kaká com o agravante de lesões e o Cristiano Ronaldo tendo essa preparação para a Copa de 2010, vindo de uma temporada extremamente desgastante, que era a temporada inglesa, que ele veio do Manchester United. Isso aí, obviamente, todo mundo sabe. Então, o Cristiano jogou pouco ali e agora, basicamente, 10 anos depois, ele volta a jogar um número baixo. Ainda mais do que aquela primeira temporada. E aí, você for olhar lá atrás, a primeira temporada dele no Manchester United, ele bateu ali 40 jogos. Mas 43 é um número baixo. Mas será que é justo a gente discutir só pelo número de jogos? O cara jogou 43. Na temporada anterior ele tinha jogado 44. Na anterior tinha batido 50, 50 e tanto e por aí vai. E algumas temporadas seguidas o Cristiano bateu mais de 50 jogos. A mesma coisa vale pro Messi, por exemplo. Os caras jogam muito. E essa temporada, especificamente 19 e 20, o Messi tá sofrendo com lesões, né? Tanto que a essa altura do campeonato, a gente tem 5 jogos só do Messi, 2 assistências e 1 gol. Sendo que jogos minguados aí, né? Com minutinho aqui, minutinho acolá e com boa vontade você contabiliza esses 5 jogos. Neste momento é pouco, de fato. E o Cristiano tem 8 jogos, 4 gols e 1 assistência. Você vai pegar 8 jogos, o cara participando de 5 gols, não é ruim. Para os padrões Messi e Cristiano, liga-se o sinal de alerta. E aí começa a discussão. É decadência? Tá acabando a era? Pra mim, o termo decadência é forte e eu vou explicar por que eles não estão em decadência. E sim, a era tá perto de acabar por uma questão normal, cronológica, porque eles não são ETs
e não vão viver pra sempre. Óbvio que a era tá mais perto de acabar. Sabe-se quando? Não, porque o Cristiano já falou que jogaria até os 41, depois falou que jogava até os 40, um dia desses estava falando que jogaria talvez mais 2, 3 anos, mas o fato é que não dá pra saber, porque a medicina esportiva, a recuperação física, o monitoramento físico desses caras faz e tem feito com que cada vez mais os caras joguem mais tempo. Então a faca de corte que antigamente era 29, 30 anos o cara já tá coroa, 32 o cara já tá velho, não é mais. Você tem vários jogadores de alto nível hoje jogando com 32, com 33, com 34. O Daniel Alves tá aí pra provar que ele ainda é um jogador de seleção brasileira, já passando da casa dos 30 há muito tempo. Então, cada vez mais você vai se acostumar a jogadores com mais de 30 jogando e jogando bem. Óbvio, se o cara se cuidar o mínimo. Também não dá pra largar e o cara não vai conseguir, né? O Ronaldinho Gaúcho teve uma curva muito grave pra baixo quando ele passou a não se cuidar mais da mesma forma. O Adriano teve sérios problemas por conta de não se cuidar. E aí, por exemplo, o Adriano, ele passou a ter uma curva descendente até antes dos 30. Então, dependendo do seu nível de profissionalismo, de entrega, do seu condicionamento e do seu corpo físico, você pode passar a entregar menos antes dos 30. Então a questão da idade, ela é muito relativa. Porque vamos lá, o auge do Ronaldo Fenômeno, óbvio, a gente tá falando de um cara ali, 96, 97, 98, o cara tava voando. E aí vieram as lesões de joelho, graves, por sinal que tinha gente que achava que o Ronaldo não voltava nem a andar, porque à época a tecnologia era diferente. Ele não só voltou a andar, voltou a jogar e a jogar muita bola. E aí você vai dizer que pós 98, 99 ele estava em decadência? Não, porque em 2002 e a passagem dele no Real Madrid ainda são momentos muito bons do Ronaldo. Então a curva descendente do Ronaldo, ela só veio bem depois disso. E olha com um cara com vários problemas físicos. Então não dá pra gente cravar que só a parte física vai determinar a decadência do jogador. Até porque, na nossa pressa de análise, a gente tá falando do Messi, por exemplo, numa temporada que de fato ele já teve algumas lesões sérias e que até este momento ele basicamente mal conseguiu contribuir com o Barcelona. Só que na temporada anterior, e a gente tá falando em 3 meses pra trás, o cara fez 51 gols em 50 jogos, fora as muitas assistências que deu. Então como que a gente fala que de 3 meses pra cá a coisa entrou em decadência? É óbvio que não. A mesma coisa não dá pra falar do Cristiano Ronaldo, que pra muitos aí, a gente fez programa aqui sobre melhor do mundo ou bola de ouro, e tinha gente cravando que ele ainda merecia ganhar o prêmio de melhor do mundo ou de bola de ouro. Lembrando que o Messi levou o prêmio The Best da FIFA e essa galera ainda tá concorrendo ao prêmio bola de ouro. Então não dá pra mudar nada em 3 meses de maneira tão radical. Eles estão perdendo mais jogos? Estão perdendo mais jogos. Porém, há uma outra forma de se ler. Primeiro que o Cristiano tem tido alguns problemas ou se preservando por questões musculares, o Messi de fato tem lesões. Mas, se a gente avaliar e analisar que pode acontecer com o Cristiano nessa temporada e também com o Messi, o que aconteceu com o Cristiano sob o comando do Zidane é um ponto positivo para se avaliar que eles não estão em decadência e que se souberem administrar, eles ainda vão render 2, 3 anos mole. Porque é óbvio que eles não vão poder fazer 50 jogos na temporada, 55, 56. O jogador novo sente, você imagina um cara com 32 e outro com 34. Então o que eu quero desses caras? Que nos momentos decisivos ou nos momentos mais importantes, eles me entreguem. E aí você ainda pode ter esses caras diminuindo o número de gols, mas gols com mais peso, ou gols que decidem campeonato, que decidem classificação. Lembrando do Cristiano, os 43 jogos dele lá, por exemplo, a Juventus caiu precocemente para muitos na Champions, certo? A Juventus caiu nas quartas. Se vai até a semi, já garantia mais 2 jogos. A Juventus caiu precocemente na Copa Itália, senão teria garantido mais alguns jogos. E aí se você pegar na conta, jogo aqui, jogo acolá, o Cristiano podia ter batido os 46, 47, quase 50 jogos na temporada. E ninguém estaria falando que, poxa, olha como ele perdeu tantos jogos. De fato, ele ficou fora de alguns e outros por conta do time não ter batido em um lugar onde levaria mais jogos. Então aí a culpa não é dele, né? A culpa também é parte do time, que óbvio afeta no desempenho. Ele está chegando num contexto em que não é comum no campeonato italiano os caras meterem 40 gols. Veja quantos atacantes meteram 40 gols, 35 gols, é raríssimo. A gente tá falando de recordes aí que pertencem ao Higuaín, que quando derrubou passou anos até se derrubar. Então é um campeonato naturalmente onde os artilheiros têm 2 degrauzinhos abaixo em termos de números de gols marcados do que acontece, por exemplo, na Espanha. E na Espanha o Messi foi lá e entregou exatamente o que ele já vinha entregando. Inclusive fez mais do que vinha fazendo habitualmente, porque desde 2012 o Messi não era tão influente no Barcelona quanto foi na última temporada. Então o Messi não tá em decadência. O Cristiano, fisicamente, nada indica que ele tá em decadência. Nada. E se ele ficar poupado e fora de alguns jogos, nada mais é do que um planejamento para o cara não entrar em decadência e continuar entregando os gols importantes e decisivos como tem de ser. Porque esses caras, eles não são contratados para decidir contra o
Sassuolo, contra o Getafe, num jogo em que Juventus e Barcelona provavelmente ganhariam sem eles, ou competiriam sem eles. Cristiano e Messi estão ali neste momento para decidirem jogos maiores, como o Cristiano, por exemplo, decidiu contra o Atlético de Madrid. Na primeira fase o Cristiano não foi tão bem. Não foi. Mas ele também não foi bem em algumas primeiras fases com o Real Madrid. Chegava no mata-mata, ele metia 10 gols no mata-mata e era campeão da Liga dos Campeões. Era para isso que ele tá lá. Ele não tá lá para distribuir o gol em jogo inútil. Ele até pode fazer isso, mas a prioridade neste momento não é essa. Por exemplo, o Cristiano jogou menos também na temporada passada, porque lembremos, e aí não tá na conta dos 43, que são só jogos de clube, mas se você pegar o geral, ele ficou fora em toda a primeira fase da Nations. Não jogou, que inclusive passamos pela TNT e Space. Aí você fala, poxa, mas não fez falta. Ok, não fez e não precisava estar lá. Era um descanso pós-Copa e ele voltou na reta final no Final Four. Resultado, Portugal foi campeão, com ele sendo muito decisivo na semifinal. Então, nesse momento, é hora de administrar esses caras para isso. A idade não está atrelada totalmente à queda de desempenho técnico, tático e no momento mental, né? Porque mentalmente falando, Messi nem Cristiano parecem estar em decadência. E aí você vai pegar em outros esportes, você vai ter aí o Tom Brady, é um grande exemplo de decadência. O cara já tá aí. Todo mundo, essa temporada não vai mais, essa temporada não vai mais. Campeão. Essa temporada não vai mais. Campeão, MVP, o Diaba 4. A mesma coisa vale pro tênis. Você tá falando de temporadas aí, não, mas Nadal e Federer estão cansados. Aí batem campeão, batem campeão, batem campeão. Óbvio que não vão jogar todos os torneios, eles vão ficar fora aqui, vão ficar fora ali. Você vai agora passar a escolher o que competir e como competir. Isso não acontece só com Nadal e Federer, nem acontece só com Messi e Cristiano, isso vai acontecer com todos os grandes em todos os esportes. O Bolt não disputava mais todos os campeonatos na sua reta final, ele sabia que tinha que focar para determinados objetivos, e assim vai. E o Bolt não entrou em decadência em momento nenhum, né? Porque ele seguiu fazendo o que tinha que fazer, fazendo as suas metas e ganhando o que tinha que ganhar. Nadal e Federer entraram em decadência? Não. E aí tem a hora de, óbvio, saber parar. Daqui a pouco o cara sente, tem uma lesão mais grave, ou sente que, não tá mais motivado, que tecnicamente perdeu o tempo, o cara para. Nesse momento, Messi e Cristiano, falar que eles estão em decadência é muita pressa. Que de fato a era vai acabar, mas pra mim vai acabar sem que eles entrem em decadência. Ou seja, eles vão seguir entregando aí os seus 28, 30 gols numa temporada, ou talvez mais, mas em algum momento esses gols passem a ser menos decisivos, eles passem a ganhar menos campeonato, a concorrência aumente e comece a arrastar títulos e prêmios de melhor do mundo 2, 3 anos seguidos sem eles estarem ali presentes. Por enquanto isso não se desenha. Então calma, curtam Messi e Cristiano Ronaldo, porque eles não estão acabando, eles não estão em decadência. O desempenho da última temporada mostra que eles ainda são muito relevantes, a ponto de um ser eleito o melhor do mundo, o Cristiano Ronaldo concorrer e ter sido, com ressalvas, para quem queira dar as ressalvas, o melhor jogador do campeonato italiano, sendo o artilheiro da Juventus campeã, em vários momentos decidindo pontos para essa Juventus, classificando a Juventus em competições como fez contra o Atlético de Madrid na Liga dos Campeões. Então não, eles não estão em decadência. E a questão física, ela faz parte. Se ela for administrada, como já aconteceu com outros jogadores, isso não vai fazer com que esses caras deixem de decidir jogos que sejam relevantes. Lembremos, o Messi passou a temporada até aqui com minutos pingados, mas tá lá, foi titular na última rodada de Champions contra a Inter de Milão. O que aconteceu? Decidiu o jogo? Em parte. Não, mas não fez os gols. Ok, mas fez a jogada do gol decisivo do Suárez. E jogou bem. Aí chega no jogo seguinte, pelo Barcelona contra o Sevilla, um jogo enjoado. De novo, grande jogo, caixa com gol de falta. Então, assim, que decadência é essa? Onde tá a decadência? É um gráfico com 3, 4 gols a menos que a temporada anterior? 2, 3, 5 jogos que a temporada anterior? É muito pouco. Se você pegar o gráfico para falar de decadência, essa curva precisava estar muito para baixo. E mesmo se você comparar gols por temporada, participação em gols, número de jogos, você vai ver o gráfico rodando ali e as setinhas muito próximas uma da outra. Então, isso não é decadência. Você tem um momento físico específico, mas que é normal do esporte, é normal fora do esporte, inclusive, porque, eu não sei se você sabe, as pessoas envelhecem, né? Dentro e fora do campo. E opiniões, hein? Tem a ver com o Messi e Cristiano Ronaldo. Esses dias o diário AS, lá na Espanha, fez um levantamento mostrando que faltam 39 gols pro Messi chegar no Pelé em gols oficiais pelo Santos. Aí teve gente falando, não, mas isso aí não existe, isso é conta de europeu, esse negócio de gol oficial não existe. E outra coisa, não dá pra discutir Pelé com Messi. E aí, desculpa, meu amigo, aí isso não é uma opinião, você tá lidando com um dado. Não, mas e o Pelé com os 1000 gols do Pelé? E eu não sei quantos gols do Pelé? A gente já fez até polêmica sobre isso aqui, que vai estar em algum lugar da tela, sobre os 1000 gols do Pelé, mostrando que lá tem gol e é amistoso pra caramba,
caramba, gol de sindicato, gol de seleção do exército, gol de seleção brasileira contra a seleção do estado, seleção brasileira contra a Gana B e por aí vai. Aí você pergunta, pô, mas não foram gols? Foram, mas só dá pra eu ter um critério que abraça o mundo todo, gols oficiais. Porque gol oficial é gol oficial. Contra time ruim, mas é em competição, é oficial, é data FIFA, gol oficial. A seleção é uma merda, mas é gol oficial. E essa aqui, a seleção boa pra caramba, gol oficial. Então acabou, gol oficial é um critério só. Quando eu abro o leque e começo peraí, pode não ter gol oficial, mas pô, esse amistoso aqui com o Real Madrid foi bom, então esse aqui a gente conta. Esse aqui contra a Guiana foi uma merda, então não conta. Aí não dá porque vira uma zona, fica a subjetividade de eu saber o que é bom, o que não é. E eu já disse aqui algumas vezes, se a gente pegar a ficha técnica de amistosos do Santos, por exemplo, excursão. As excursões, elas eram no meio do ano, normalmente, a maioria. No meio do ano, tava na intertemporada europeia. Então os times estavam ou em férias, ou descansando, ou se preparando ali, pegando no tranco. E aí você vai pegar jogo com a Juventus, jogo com a Inter de Milão, jogo com não sei quem, Real Madrid, jogo com Barcelona, jogo sei lá com quem quer que seja, você pega aí a ficha, isso vale pra outros times, tá? Brasileiros que fizeram excursões. Você vai ver que tem uma porrada de substituição, você vai ver que tem gente entra e sai. Tem jogo do Real Madrid que o Puskás entra e sai no jogo, ele sai e depois volta pro jogo, como se fosse futsal ou futsal. E fora que vários desses jogos, os caras entram com time misto, com time reserva, com 2 pica e os outros mais ou menos, com 3 pica e os outros mais ou menos. Então assim, desculpa, o gol oficial é gol oficial e essa discussão, goste você ou não, ela vai chegar aqui, porque quando bater os gols, e assim, provavelmente o Messi vai meter aí mais 39 gols, o Cristiano também vai chegar, e aí tem a ver com os gols totais, isso vai ser considerado, não tem como. Se você conversa hoje com qualquer jornal, qualquer mídia europeia de renome, eles vão considerar lá os gols oficiais do Gerd Müller, os gols oficiais do Romário, assim, esses caras têm mais gols oficiais que o Pelé. O que não tira em nada o que o Pelé fez na vida, nada. Ele continua sendo 3 vezes campeão do mundo, a France Football atualizou aí as bolas de ouro, ele continua sendo o cara que mais ganharia bola de ouro, o lugar dele na história tá garantido. Não precisa pra isso de umas adaptações de critério, porque aí vira zona e é desnecessário, porque ninguém conta isso, ninguém conta esses gols. Mas a excursão era muito importante. Aí, ok, era importante, o Santos inclusive abriu mão de Libertadores pra jogar excursão, mas isso historicamente tem um preço e fazer o quê, né? É assim que funciona, gol oficial é gol oficial. O Messi, por exemplo, não conta gol na International Champions Cup, o Cristiano também não. Eu lembro que uma vez eu fiz um levantamento, o Cristiano tava, sei lá, com 2, 3 temporadas de Real Madrid. Se ele contasse os gols em pré-temporada, já tinha batido mais de 80. O cara tem 80 gols aí que ele fez e não tá em canto nenhum. E olha que em campeonatos televisionados pro mundo todo, contra time de alto nível, em alguns jogos bem bons, mas que não conta. Gol oficial é gol oficial. O Cristiano teve o trabalho de fazer esses gols, o Messi também, mas não vai pra estatística. E paciência. Polêmica aleatória, hein? Já que eu tô falando tanto de Amazon Prime aí, que chegou com o pé na porta, barata e o caralho, Netflix ou Amazon Prime? A disputa hoje, ela é boa. A Netflix é bem mais cara, neste momento, do que a Amazon Prime, o que pesa a favor da Amazon. Mas o portfólio Netflix ainda é muito grande, o acervo Netflix ainda é muito grande, as produções originais têm muito maior volume ainda. Acho que o mecanismo de busca é melhor, a interface do aplicativo, pra mim, é bem mais legal de navegar. E tem uma questão, como a Amazon ainda tá desembarcando no Brasil, você vai ter muita cartelinha de filme com o nome em inglês. Então tem muita gente que quer ver um filme, mas não sabe qual é, aí vai procurar, não vai achar, porque tá com o nome em inglês. Passa até pelo filme. Se tivesse a tradução, você ia gostar, porque você ia saber, era esse que eu queria ver, mas tá lá em inglês e tal, aí passa batido e muita gente perde pelo caminho, mas vai se corrigir. A Netflix também era assim no começo. Neste momento ainda é Netflix. É mais caro porque é mais fácil, até o sistema de download, assim, tudo é mais fácil de gerenciar pra agora, mas a Amazon tem produções, nesse momento, só tiro certo. Eu não vi nenhuma produção exclusiva ainda ruim. Uma mais ou menos é o documentário de Sérgio Ramos, eu indiquei aqui, é até meio canastrão, mas mais ou menos, o resto é bom pra caralho. O do All or Nothing, que é do Manchester City, tem em outros clubes, inclusive queriam fazer no Brasil, ou estão querendo aí, mas aqui pra um clube entregar a chave pra um documentarista, fudeu, né? Toma aí, vestiário, você pode fazer o que você quiser aqui, esquece. Então as produções são muito boas, mas ainda você tem um concorrente que tá lá na frente e a Amazon vai chegar, mas não sei quando. Por enquanto, como a gente tá gravando no dia 8 de outubro, ainda Netflix. Mas paga os dois, né? Pô, um é R$ 9,90, o outro tá o quê? 20 e pouquinho? Não dá nem 30 conto tudo. É 2 cervejas artesanais dessas aí que você come, que você bebe, no caso, né? Com mel e o caralho. Acabou Polêmicas Vazias, hein? Agradecendo a sua paciência, sua audiência, chegou até aqui, ó. Like, dislike, comenta o conteúdo. Coisa importante, pega o link, joga no grupo da família, grupo dos amigos que tá discutindo Messi, Cristiano Ronaldo, Pelé. Aí você joga lá também pra galera tirar onda e o diabo 4. Se inscreve no canal, toca na notificação. Volte sempre. Vou lanchar.